Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Fábio aqui, professor de matemática. Eu queria hoje trazer para vocês uma breve revisãozinha das operações com frações. E nós temos algumas operações, basicamente as 4 operações básicas, né, de fração. A gente tem a adição de fração. Para calcular a adição de fração, nós temos 2 situações. A primeira situação é quando os denominadores são iguais. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 2 quartos mais 3 quartos, tá? Denominadores iguais. Vamos lá aqui, denominadores iguais. Quando eu tenho uma adição e uma subtração com denominadores iguais, o que eu faço? Eu simplesmente vou somar, tá? Os numeradores, 3 mais 2, 5, e conservar o denominador. Só lembrando que o denominador é o de baixo e o numerador é o de cima. Professor, e se for uma subtração? Se eu tiver, por exemplo, 4 meios menos 1 meio, eu vou fazer o mesmo procedimento, só que ao invés de somar, é óbvio, né? Eu vou conservar o denominador e aqui eu vou subtrair. 4 menos 1 dá 3. Ok? Aqui nós temos basicamente adição e subtração com denominadores iguais. Quando os denominadores forem diferentes, eu tenho 1/5 mais 1/3. O que eu faço? Eu tiro o MMC, determino o MMC. E o MMC de 3 e 5, 15. Faço a multiplicação entre eles por ser 2 números primos. 15 dividido para 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. Mais 15 dividido para 3 dá 5, vezes 1 dá 5. Nesse caso, 6 mais 5 é igual a 11 sobre 15. Essa vai ser a adição e subtração de fração com denominadores diferentes, ok? Outro exemplo aqui, para que a gente possa compreender melhor, eu tenho 1 quarto mais 1 oitavo. Quando forem 2 números pares, é bom nós ficarmos atentos a isso, tá? Eu vou ter que fazer o MMC. 8 e 2. 8 e 2 eu vou dividir por 2, que dá 4. Aqui dá 1. Divido por 2, que dá 2. Divido por 2, que dá 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, o MMC vai ser 8. Eu vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. 8 dividido para 2 dá 4. 4 vezes 1, 4. Mais 8 dividido para 8 dá 1. Vezes 1 dá 1. 4 mais 1 dá 5. 5 oitavos. Ok? Denominadores diferentes, MMC. E depois você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Multiplicação de fração, mais fácil. Eu tenho, por exemplo, 2 quintos vezes 3 quartos. Por exemplo, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Sempre que possível, fazemos a simplificação. 6 eu vou dividir por 2 e 20 eu vou dividir por 2. Então, vai ficar 3 décimos. Beleza? E a divisão de fração é a mais fácil. Eu tenho 4 terços e eu vou dividir aqui por 3 quintos. Por exemplo, o que eu faço? Multiplico o cruzado. 4 vezes 5 dá 20. E 3 vezes 3 dá 9. Lembrando que, quando a gente fala de divisão, a divisão é a multiplicação da primeira fração pelo inverso da segunda. E ao fazer essa multiplicação, essa divisão, né, fazendo a multiplicação da primeira com o inverso da segunda, a gente consegue responder de uma forma super tranquila. Vamos fazer uma questão para a gente testar os nossos conhecimentos. Considere que x é 6 décimos dividido para 1 décimo. Lembrando que aqui está multiplicando por 6. Esse é o valor de x. Nesse caso, o que nós vamos fazer? A multiplicação cruzada. Ó. 6 vezes 10, 60. E 10 vezes 1 dá 10. Meus queridos, aqui o que eu faço? Eu vou simplificar, tá? Vai ficar 6. Lembrando que esse 6 aqui está multiplicando. Portanto, 6 vezes 6 dá 36. Esse é o valor de x. Agora a gente vai calcular o valor de y. Professor, como é que eu calculo o valor de y? Olha aqui o valor de y, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o y é 1/6 mais 3 nonos. Vou tirar o MMC de 6 e 9. Para tirar o MMC de 6 e 9, ó, eu vou dividir pelo de baixo. 6 dividido para 2, que dá 3. 9 não dá. 3 dividido para 3, que dá 1. 9 por 3 dá 3. 3 dividido para 3 dá 1. Nesse caso, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18.
Então, o MMC de 6 e 9 vai ser 18, beleza? O procedimento é o mesmo, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 18 dividido para 6 dá 3, e 3 vezes 1 dá 3, mais 18 dividido para 9 dá 2, tá? 18 dividido para 9 dá 2, e 2 vezes 3 dá 6. Portanto, meus queridos, 6 mais 3 dá 9, 18 avos. Se eu fizer a simplificação por 9, lembrando que quando o número de cima, que é o numerador, for a metade do número de baixo, que é o denominador, o resultado é 1/2. Porém, tá? Nós não temos ainda o resultado da nossa equação. Porque ele está dizendo que a equação é raiz de x menos 4y. E qual é a raiz de x? A raiz de x é 36. Então, 36 menos 4 vezes 1/2. Meus queridos, a raiz de 36 é 6, menos 4 dividido para 1 dá 4, vezes 2, aliás, desculpa, 4 vezes 1 dá 4, dividido para 2 dá 2, e 6 menos 2 é igual a 4. A resposta da nossa questão é a letra C, beleza? Fica aí essa dica para vocês de adição, subtração e divisão de fração. Claro que também com a multiplicação. Continue firme nos estudos, tá? E não esqueça, estuda que a vida muda.